Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos na aula de História. Hoje o tema que nós iremos abordar é as ideias iluministas na América. Como elas chegaram até aqui e qual foi a sua influência e seu impacto aqui no continente americano. Bem, no século XVIII, as críticas dos filósofos iluministas voltavam-se contra as arcaicas estruturas do antigo regime. Lembrando, quando nós falamos em antigo regime, falamos da monarquia absolutista, em que o rei tinha todo o poder concentrado em suas mãos. Para os iluministas, que valorizavam o pensamento racional, as pessoas deveriam ser livres para questionar e se expressar a respeito do mundo e da sociedade em que viviam. Ou seja, eles tinham a liberdade de criticar as pessoas públicas sem ser punidos. No período do antigo regime, o motivo de você criticar a imagem do rei ou da rainha ou de pessoas da alta sociedade, principalmente da monarquia, isso seria um crime de lesa majestade, que teria uma punição severa, ou seja, a pena capital, a morte. E nesses locais onde eles se encontravam para discutir essas ideias iluministas, onde tinham mais liberdade, era o café, ou as tabernas, onde eles discutiam, ou salões, onde eles discutiam as novidades, ou seja, os pensamentos que estavam vigorando entre eles, sobre a questão da liberdade, liberdade de expressão, sobre a questão de limitar o poder do monarca. E essas ideias eram difundidas nas tavernas, nos bares, que seriam nos dias de hoje, e nos cafés. Bem, como vai chegar o iluminismo aqui na América? O iluminismo chega à América no século XVIII. No século XVIII, torna-se comum a elite colonial enviar seus filhos para estudar na Europa. Ou seja, aqui não tinha universidades, então os fazendeiros, os barões, eles enviavam seus filhos para estudar em Europa. Ao retornarem ao Brasil, esses jovens traziam consigo não apenas a formação universitária em direito, medicina, mas também um sentimento de indignação diante da exploração despótica dos governos absolutistas. Ou seja, eles tinham contato com todo o pensamento iluminista na Europa, e eles traziam para aqui a América e começavam a divulgar, a espalhar esse pensamento de liberdade, fraternidade, igualdade de direitos. A influência iluminista no Brasil, né? No século XVIII não existiam universidades no Brasil, como já tinha comentado com vocês. Em virtude disso, muitos jovens, filhos da representante da elite colonial, estudavam na Europa. Então, eles tinham esse contato e traziam essas novidades. E isso, querendo ou não, posso dizer, as pessoas começaram a ter esse conhecimento. Lembrando que muitas coisas, até hoje, né, algumas vezes, né, algumas notícias que vêm de fora são filtradas e não temos certo acesso a certo autores, escritores ou novidades que são divulgadas na Europa, pouquíssimos. Naquela época, o modo que tinha como acesso era essa juventude que vinha da Europa para cá. Mas esse conhecimento muitas vezes ficava restrito só em um grupo de pessoas. Influenciados pelas ideias iluministas, muitos desses estudantes voltaram para o Brasil questionando e criticando as políticas do governo português aqui, como que era a exploração do governo português sobre a sociedade brasileira nesse período, né? Então, questionava a cobrança de altos impostos. O Brasil pagava a questão dos impostos que eram abusivos, exorbitantes para a população aqui brasileira. Lembrando que o pessoal não tinha essa construção da identidade brasileira ainda. A construção da identidade brasileira foi sendo feita gradualmente ao passar dos séculos. Bem, e uma dessas, dois movimentos que tiveram grande impacto, que eu vou comentar com vocês, que tiveram muito impacto, sofreu muita influência do iluminismo, foi a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, né? Ou também chamada Revolta dos Alfaiates. Primeiro vamos abordar aqui a Conjuração Mineira. Vai ocorrer em 1789, em Minas Gerais. Qual foi a causa? O aumento no controle da fiscalização dos impostos por parte de Portugal, o monopólio da coroa da extração de diamantes e a ameaça da derrama, que seria, ou seja, a elite mineira tinha uma certa quantidade de ouro para pagar de impostos para Portugal. Caso não pagasse, Minas, os soldados iam invadir a casa da elite portuguesa e confiscar todos os bens. Isso seria o quê? A derrama.
Bem, aí um certo grupo vão se reunir para poder o quê? Tentar bular essa prática. Qual era o objetivo dos conjurados? A emancipação política de Minas Gerais, o estabelecimento de São João del Rei como capital do novo governo, ou seja, se queriam proclamar uma república em Minas, o fim do monopólio sobre a exploração de diamantes e o cancelamento de dívidas, e a criação da Universidade em Vila Rica. Mas eles não falavam nada sobre o fim da abolição. Quem eram os integrantes desse movimento? Membros da coroa, membros dos corpos de ordenança da igreja de administração colonial. Em geral, pessoas da elite ligada à atividade mineradora, ou seja, esse movimento só teve participação das pessoas da elite, não da baixa camada da população. Qual foi o desfecho? O movimento foi delatado. Após a investigação, alguns conjurados foram banidos para a África e outros condenados à prisão perpétua. Tiradentes, somente Tiradentes, foi o único executado nesse movimento, o único. A conjuração ou inconfidência, né? Além do termo conjuração, pode ser que você encontre o termo inconfidência para se relacionar ao movimento mineiro, mas há algumas diferenças entre eles. De acordo com o dicionário Aurélio, conjuração é uma conspiração contra uma autoridade constituída, ou seja, crime de lesa majestade. Já a inconfidência significa falta de fidelidade ou deslealdade ao soberano, no caso do rei de Portugal. Para os integrantes do movimento, a questão não era falta de lealdade ao rei, era um movimento para acabar com a exploração metropolitana. Essa conjuração ou inconfidência. Então, esses termos têm uma certa divergência, né? Bem, a conjuração baiana. O que foi a conjuração baiana? Ela vai ocorrer em 1798, em Salvador, na Bahia. Qual é a pauta? Qual foram as causas? Crise econômica resultante da transferência da capital da colônia, que antigamente Salvador era a capital, e foi transferido para o Rio de Janeiro. Altos impostos, escassez de alimentos, foi as causas. Qual era o objetivo desses conjurados? Estabelecimento de um governo republicano e abolição da escravatura e fim da discriminação racial. Olha, a pauta era muito diferente, a pauta da conjuração baiana da Confidência Mineira, muito diferente. Tá? Eles queriam abolir a escravidão e trabalhar a questão do fim da discriminação racial que era muito visível. E até os dias de hoje também é muito visível no Brasil. Quem eram os integrantes que participaram? Comerciantes, escravizados, artesãos, membros da baixa patente dos corpos de ordenança e afrodescendentes livres, bem diferente do grupo que participou da Inconfidência Mineira, que era a elite mineira, né? Qual foi o desfecho de tudo isso? Com a ajuda de delatores, as investigações levaram à prisão dos principais envolvidos. Muitos foram condenados à prisão, outros ao degredo foram enviados para a África, todos para a África. E outros que eram descendentes de todos que eram afro-brasileiros, eles foram condenados à pena de morte, ou seja, pena capital. Bom, agora nesse momento você pegue seu livro, se aprofunde e faça os exercícios e até a próxima. Tchau!